Ó, chegou o dia então da gente falar sobre o review aqui do Huron EOS, um scanner que eu já mostrei pra vocês, fiz um unboxing, não sei se desse lado ou desse lado. Vou deixar o card aqui pra vocês assistirem. E a gente vai falar nesse vídeo sobre os prós e contras, realmente, depois de eu ter usado o scanner nesse dia a dia, como que ele se aplicou aí no dia a dia clínico, como se ele aplicou na tecnologia dele, na precisão, ali também na profundidade de escaneamento, no software. A gente vai explorar um pouquinho nesse vídeo agora. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos então ao canal Dunk 3D, esse canal onde a gente ensina do começo ao fim a você fazer a odonto digital no geral, desde escaneamento, impressão 3D, fresadora, a gente fala sobre tudo isso aqui nesse canal. Então já primeiramente vou pedir para você se inscrever aqui embaixo, é só clicar em inscreva-se aqui e clicar no sininho também para você receber todas as notificações sempre que aparecer algum vídeo novo. Então vai apitar lá, vai subir, ó, Danilo postou um videozinho. E também se você gostar desse tipo de conteúdo, vou pedir para você comentar aqui embaixo e me fala outra coisa que você queira ver aí no canal também, coisas que você não vê aí no YouTube. Então sempre que eu tento trazer aqui para vocês é o mais inédito possível e o que vocês me pedem também. Então sem mais delongas, vamos lá pro vídeo porque tem bastante coisa pra gente falar. Bom pessoal, eu dividi em 6 pontos pra gente poder ali avaliar esse scanner e no final eu vou dar uma nota pra ele, tá? Do que eu acho, tá? Não tô nada cientificamente, é do que eu no dia a dia clínico ali tô avaliando. Então são 6 pontos que a gente sempre vai analisar nos reviews sobre scanner. E para ser justo com esse review, a gente vai dar uma nota no final, tá, desse scanner, e cada ponto que a gente levantar aqui, esses 6 pontos que eu vou comentar, a gente vai dar uma nota e no final a gente vai fazer a média em relação a esses pontos. Então fica aguardando até o final do vídeo. E vamos lá para o nosso primeiro ponto, que é a ergonomia do scanner, gente. Bom, pessoal, existem scanners que possuem uma ergonomia um pouco diferente, né? Tem scanners ali que você segura igual como se fosse segurando uma caneta, ou então como você estivesse segurando também ali um estojo, né? Então é meio que essa posição de segurar, e tem outros tipos de scanner. O que eu posso falar em relação à ergonomia do Huron EOS? É sensacional, tá bom, gente? Não só pela maneira de você conseguir segurar esse scanner, se adapta em qualquer mão, seja uma mão masculina, que normalmente é um pouco maior, ou uma mão feminina, que normalmente é um pouquinho menor. E a pegada dele é muito boa, você se adapta muito fácil, é igualzinho uma caneta, uma alta rotação ali, você tá segurando, é bem ergonômico, ele realmente encaixa muito bem na mão. Então pra mim isso é um ponto super positivo pra ele, porque fica mais fácil de você conseguir atender. Outra também que ele é muito leve, né? Então ali, além dele ser ergonômico, ele também tem uma leveza, acho que ele pesa 150 gramas, se eu não me engano. Então assim, é bem levinho, você mal sente que aquilo tá na sua mão, não cansa, você consegue segurar ele e fazer ali todo o protocolo de escaneamento superior, inferior, se tem que escanear escambar, enfim, você consegue fazer isso de uma maneira tranquila. Então o primeiro ponto dele é que ele é muito bom em relação à ergonomia dele, a manipulação dele ali é muito fácil, né? Eu falo do scanner em si, né? Do aparelho em si, é muito fácil de mexer ali, é muito fácil de pegar ele, a pegada dele é muito boa também, e é muito leve, então já começa ali com um ponto positivo para esse scanner no nosso review. Então de ergonomia, gente, é uma nota 10, realmente esse scanner é muito bom em relação à ergonomia. Já o nosso segundo ponto é a rapidez desse scanner, pessoal, e a rapidez aqui a gente tem que parar para analisar o seguinte, é difícil eu analisar a rapidez de um scanner, não tem umas métricas muito fáceis de você conseguir analisar isso, mas vamos pegar ali por 2 pontos. Primeiro ponto, a pessoa que já sabe escanear. Se você já sabe escanear, pessoal, você vai ter assim, uma certa facilidade de escanear com esse scanner sim, tá? Eu, Danilo, já escaneio há bastante tempo, então eu tive uma certa facilidade de mexer com ele, e ele é relativamente aí de 0 a 10, vamos dar ali um 7, uma nota 7 para ele de rapidez. Então você consegue fazer um escaneamento ali em 5 minutinhos, 4 minutos, você faz superior e inferior, tá? Então se você tem ali uma experiência, você consegue fazer com uma boa agilidade sim. Vale ressaltar que esse scanner, gente, eu senti uma certa dificuldade no seguinte ponto. Ele tem que estar ligado direto na fonte, ele não pode estar ali numa extensão. Se ele tiver numa extensão, ele vai abaixar o FPS dele, que seria ali os frames por segundo, né? A quantidade
de fotos, vídeos que ele faz durante um segundo. Então ele é extremamente dependente de você estar ligado direto na fonte. Você não pode usar uma extensão com ele. Se você usar uma extensão com ele cai bastante ali essa agilidade do scanner. Então tomem um pouquinho de cuidado com isso. Já o segundo ponto é para você que não sabe escanear. Se você não sabe escanear, você vai sofrer um pouco com esse scanner. Por quê? Esse scanner, gente, ele permite menos erros. A gente vai falar um pouquinho disso, mas ele permite menos erros. Então você tem que seguir um protocolo de escaneamento dele, tá? Para você que não está acostumado a fazer escaneamento, realmente, se você pega ali um scanner mais top de linha e pega ele vai ser um scanner um pouco mais devagar. Então a gente tem que posicionar ele no mercado também. Então ele tem um escaneamento mais devagar se você está começando aí a fazer seu escaneamento. Então você vai demorar aí talvez uns 8, 9 minutos para fazer o escaneamento dessa arcada, tá? Isso é suposição minha, não é nada muito científico. A rapidez dele, se você já sabe escanear, você vai ter uma boa rapidez sim, você consegue ali escanear de 3 a 5 minutos, você escaneia muito bem, desde que esteja plugado diretamente da tomada e com todas as atualizações feitas, aí ele se torna um scanner mais ágil. Agora, se você está começando a escanear, você vai ter sim um pouco mais de dificuldade para fazer esse escaneamento com uma agilidade maior. É questão de tempo mesmo. E nosso terceiro ponto, sim, aí a gente vai para a curva de aprendizagem. O que eu posso falar da curva de aprendizagem desse scanner? Esse scanner, pessoal, ele é um scanner um pouco mais que permite menos erros. Então, como tudo na vida, você começou a mexer no celular, você começou a moldar, você começou a fazer preparo, você começou a cozinhar, a gente tem uma curva de aprendizagem, a gente vai ali melhorando ao longo do tempo. Então, é também um pouco difícil de eu mensurar essa curva de aprendizagem, mas o que eu posso falar é o seguinte: ele é um scanner que permite menos erros, você cometer menos erros, então você tem que seguir um protocolo de escaneamento. Assim, quando você compra o scanner pela Kramer, por exemplo, eles vão te dar um treinamento para você aprender a fazer o protocolo que esse scanner pede para você fazer. Então vamos dizer que eles falam para você começar pela arcada inferior, começar primeiro por molar, vem por toda a oclusal, depois da oclusal você vai escanear bem o segundo molar do outro lado, escanear a vestibular, depois a palatina. Você tem que seguir esse protocolo deles. Se você foge um pouco desse protocolo, ele já fica um pouco mais difícil de você conseguir fazer a captura ali daquele escaneamento. Outro ponto que a gente tem que mensurar aqui também é o software dele, que a gente vai falar no nosso próximo ponto, mas também o software dele já é um pouco mais simples de mexer, você consegue ali ter uma agilidade um pouco maior, então você consegue sim ter uma curva de aprendizagem legal ali com ele, com um tempo razoável. Mas como ele é um scanner que permite menos erros, se você está começando agora, provavelmente você vai ter um pouco mais de dificuldade. Então uma nota aí de 0 a 10 de curva de aprendizagem para esse scanner, eu também vou dar um 7 para ele, porque ele tem essa principalmente por conta da rapidez aí dele também, e um pouquinho de como você coloca ele para escanear, né, a estratégia de escaneamento dele, ele não recebe um 10, recebe um 7, que você vai ter uma dificuldade um pouco maior aí se você está começando. E agora no nosso quarto ponto, aqui sim a gente consegue explorar muito mais coisas, que é o software dele, e vamos lá, vamos com calma. Eu vou falar tanto alguns prós e contras que ele tem e vou deixar as imagens aqui para vocês também. Primeiro ponto positivo desse software aí, desse scanner, é o seguinte, gente, eles não têm dongle, ou seja, eu não preciso de um USB que tem uma chave criptografada que eu vou espetar no meu notebook para ele poder abrir. E isso é muito bom, porque se eu tenho um consultório aqui onde eu tô, aqui em Santo Amaro, e tem um consultório lá no Tatuapé, e tem outro consultório, sei lá, outra radiologia, né, radiologia que é muito assim, e compartilho esse scanner com outros, eu posso comprar um computador para deixar aqui, um computador para deixar lá, um outro computador para deixar em outro ponto, e só levar o scanner para cima e para baixo, aqui ó, nessa maletinha. Eu não preciso ficar subindo e descendo com o scanner em si. Então isso, na minha percepção, é muito bom, porque ele não tem essa dongle, é muito fácil. Você só instala, pede para a Kramer ali, para 3D Disk, instalar naquele computador, eles instalam, é só você chegar, plug and play, colocou, o scanner já está funcionando, tá? Então isso é um ponto muito positivo em relação ao software dele. Outro ponto positivo também é que esse software deles, ele é um software muito clean, então assim, é muito fácil de você mexer. Você pode ali colocar iniciar escaneamento logo direto, vamos supor que chegou o paciente, já está atrasado, já está um monte de coisa, você não tem que ficar ali
se preocupando com o que você vai fazer, você pode só iniciar aquele escaneamento, ou você pode criar o paciente, criar um novo caso. Então ele é muito fácil de manipular e também é tudo muito clean, né? Assim, não tem, vários botõezinhos, várias partes, o que é isso, que configuração é essa. Não, ele é bem clean, ele é bem fácil de manipular quando você tá, principalmente quando você está começando. Outro ponto muito legal das vantagens dele é o Huron Cloud. O Huron Cloud é uma nuvem que você tem desse software, onde você escaneia o paciente e manda para a nuvem. Ou seja, eu não preciso ali pegar aquele escaneamento, baixar em STL subir para outra nuvem. Não, ele já tem uma própria nuvem dele, que é uma nuvem aberta. Você não precisa pagar para isso, né? Ele não tem uma anuidade para você usar essa nuvem. Então, simplesmente você sobe ele fica lá durante 3 meses, se eu não me engano, esse escaneamento, e aí você pode usar e manipular e mandar para quantas pessoas você quiser. E esse software é muito legal, você consegue ver o 3D dele, você consegue mexer ali na escala de cores dele, então é bem interessante, é um software que eu realmente gostei muito, porque muitas vezes eu tô aqui em casa, e aí tem alguma coisa para fazer do consultório, eu tô dando consultoria, não tô lá no consultório, preciso fazer, entro aqui no Huron Cloud, digito a senha, entro no meu, baixo aquele STL e já consigo trabalhar o que eu precisar e mando pro consultório pro pessoal fazer lá. Então, assim, sinceramente é um software que eu gostei muito, e o ponto dele não ter anuidade, isso daí também é sensacional. Só que, claro, ele tem ali um ponto onde ele tem só até 3 meses, se eu não me engano, 90 dias, para aquele STL, ou seja, para aquele paciente ficar na nuvem. Depois disso, ele exclui porque ele precisa liberar a nuvem também, que a gente sabe que isso custa, né? A empresa está pagando por isso. Por mais que você não esteja pagando anuidade, alguma coisa do tipo, a empresa está pagando algum lugar físico para poder ter aquele arquivo e depois poder subir na nuvem, tá? Então essas são as vantagens do software. Porém, né, entretanto, todavia, a gente tem as partes negativas também nesse software. Uma das partes negativas, não é tão negativa assim, mas é negativo, que é as atualizações. Ele atualiza muito, galera. Assim, toda semana eu tenho que estar atualizando esse software. E se não atualizo, ele baixa aquele FPS que eu falei pra vocês. Então a velocidade dele, a rapidez dele muda. Então você sempre precisa estar deixando ele atualizado. Até hoje em dia, tá? Hoje é acho que dia 10 de março, alguma coisa do tipo. Até hoje você não precisa pagar essas atualizações. Mas isso é uma coisinha que eles só viram a chave e aí você precisa pagar essa atualização. Então isso não dá para saber muito bem até que ponto que vai ser. A gente vê que a empresa está se preocupando em entregar o melhor, porque a gente dá os feedbacks e aí eles vêm atualizando aí o software bastante. Mas pode ser que um dia chegue e fale, para atualizar vai custar $100, entendeu? Então, assim, é um ponto positivo, é um ponto negativo, mas também não é tão ruim. Você tem que, ali é uma questão do momento que a empresa tá. Mas a gente coloca aqui no negativo porque precisa toda vez ficar atualizando, e isso enche o saco quando você precisa usar o scanner, e aí na hora que você precisa usar o scanner ele fala, temos uma atualização, você precisa atualizar. Aí eu preciso lá atualizar, esperar 10, 15 minutos de atualização, reiniciar o computador e aí continuar com ele. Então tem esse contra, vamos dizer assim. Mais um ponto negativo que eu realmente assim coloco dele é o caso da escala de cor, ali da cor de gesso, vamos dizer assim. O que seria isso? Quando eu estou escaneando ali, gente, vamos supor uma coroa, tá? Vamos colocar aqui como exemplo uma coroa. Vou escanear o preparo que eu fiz para aquela coroa. O scanner ele captura ali aquela imagem e coloca ali na cor que ele acha que né, de acordo com a gengiva, de acordo com o dente, a cor real. Só que muitas vezes vem com brilho, né, e eu não posso ver brilho, porque eu preciso deixar numa cor opaca que eu consiga ver o meu término. Então, eu preciso alterar a cor dele, deixar ele monocromático, para eu conseguir ver o término do meu dente. Então, isso a gente faz muito na prótese, porque eu preciso ver se ficou legal aquele término ou não, para eu mexer ou afastar mais aquela minha gengiva para conseguir capturar o término. Então, isso é um botão simples que você clica ali e transforma ele em monocromático, em cor de gesso. Mas o monocromático dele não é tão legal. O monocromático é realmente preto e branco que ele coloca, o que na verdade nem é monocromático. É realmente um preto e branco, uma escala de cinza que ele vai colocar ali pra você. O que, na minha opinião, não faz sentido algum. Eu não consigo ver término ali. É uma solução que eu não achei muito interessante deles. Mas você consegue ver sim a cor de gesso, só que você consegue só no final. Ou seja, você tem que escanear superior, inferior, ou então que seja só ali o seu preparo, e aí você tem que ir pro final, esperar ele processar, e depois que ele processou, você consegue alterar para gesso.
Então, assim, é um caminho muito longo para chegar até lá e eu ter que voltar, entendeu? Então seria mais fácil se naquele diamante que tem ali eu conseguisse clicar e aí já virar diretamente cor de gesso. Vocês vejam aí que na cor de gesso eu consigo ver perfeitamente o meu término, tá? Então, assim, é um ponto que realmente é negativo dele. Eles teriam que mexer isso no software. Mais uma vez, é uma questão de software, é uma questão de atualização. É só eles trocarem para antes ali de você ter que processar. Mas no instante, assim, nesse momento, não é um ponto positivo. Realmente é um ponto negativo que eu não gostei dele. Então, vai aí o ponto negativo desse scanner. E um outro ponto negativo é isso que eu falei para vocês, que eu falei lá no comecinho. Você tem que colocar ele direto na tomada. Então, a gente sabe que não é todos os pontos que eu tenho ali tomada. A gente sabe que a gente usa principalmente em consultório, ou consultório que você já comprou pronto, não conseguiu planejar. Você usa extensão, e aí se você liga na extensão ele já fica ruim, ele já fica numa velocidade menor, então assim, não acho legal também, acho um ponto negativo dele que eles teriam que mexer, aí já é questão de hardware, né, já é questão do scanner em si, mexer com isso ali para ele ficar um pouco mais potente, para poder diminuir a potência ali de energia e ele entregar melhor ainda, tá? Então é um outro ponto aí que eu posso levantar para vocês. E qual nota você dá para ele então, Danilo? Ó, sendo bem sincero, pessoal, eu vou dar um 6,5 para esse software. Por quê? Tem muita coisa que eles podem melhorar ainda, eles estão melhorando, mas a gente tem ali que ser real com o que eu tenho hoje em dia. Então, assim, eles estão melhorando, mas eles têm que correr atrás desses 3,5, desses 3,5 pontos para conseguir chegar no 10, tá? Que alguns scanners já têm, onde a gente tem uma performance sensacional desses scanners. Então, de nota de software dele, ele tem pontos muito bons, mas tem pontos ruins também. Então, ali como nota, a gente vai dar 6,5 para ele. Agora vamos para 2 pontos muito polêmicos aí e que eu tentei fazer um trabalho bem legal para poder trazer para vocês, gente, coisas palpáveis e eu não ficar assim simplesmente falando de precisão aqui e profundidade de escaneamento de forma empírica, tá? Então eu tentei trazer aqui para vocês pontos que realmente eu tenho estudado e até pedi ajuda de uma colega, de uma amiga minha, pra gente poder resolver isso daí, poder trazer para vocês o melhor conteúdo. Vamos falar então sobre profundidade de escaneamento desse scanner, tá? O que seria a profundidade de escaneamento do scanner? Pensa que você tem que escanear um implante, vocês estão vendo aí as imagens, e aí para escanear esse implante, ou na verdade, desculpa, o perfil de emergência ali dessa prótese que você vai fazer, do perfil de emergência que a gengiva está, eu preciso que o scanner chegue e até uma certa profundidade. Se esse implante está muito profundo, eu preciso que ele tenha uma profundidade maior. O que eu fiz aqui? A gente escaneou esse manequim, tá? Então a gente usou um manequim X aqui que a gente tinha, e esse manequim ele tem um implante aterrado lá embaixo. É um central ali dele, então é bom pra gente escanear. O que eu fiz? Escaneei ali esse meu manequim, escaneei algumas vezes ele para fazer ali a mensuração da precisão, vocês vão ver em sequência. Mas ali eu coloquei ele no Mesh Mixer para poder medir a profundidade de escaneamento dele. Para ficar fácil, eu cortei as laterais e vocês vejam ali que ele pegou em até certo ponto. Eu não fiquei manipulando o scanner para ele pegar melhor. Eu simplesmente vim na mesma altura oclusal e peguei ele ali e deixei ele um tempinho, uns 10, 15 segundos, para ver o quanto ele conseguia pegar de profundidade de escaneamento. O mais profundo que a gente vai poder chegar é a partir de incisivo, né? Molar a gente tem uma profundidade menor, então ele consegue capturar melhor. Mas aqui pra gente chegar num extremo dele, eu usei os incisivos. Então o que eu fiz? Coloquei o scanner ali no incisivo e comecei a capturar ele. E aí vocês vejam que ele tem ali um restinho, né? Uma frestinha, mostrando que até aquele ponto que ele conseguiu escanear. O que eu fiz? Peguei ali o tamanho até o meu perfil de emergência e triangulei ele para depois do perfil de emergência chegar até a base onde ele conseguiu escanear. E vocês vejam aí que somando os dois valores, né, mais ou menos 10 ali de incisivo até perfil, de perfil até profundidade, deu 10 e deu 6 milímetros, ali mais ou menos 16 milímetros de profundidade de escaneamento. É uma profundidade bem legal, onde a gente consegue ali pegar um bom perfil de emergência, então eu gostei bastante dele, mas se eu tiver um implante mais aterrado que isso, e acontece muitas vezes, às vezes está mais para baixo que isso, eu não vou conseguir pegar, ou eu vou ter que ficar manipulando o scanner um pouquinho. Então, em relação à profundidade de escaneamento, minha nota para esse scanner vai ser uma nota 7, tá? Porque ele consegue pegar uma boa profundidade, mas a gente tem scanners no mercado que chega aí a 22, 25 milímetros
de profundidade de escaneamento. Então ele chegou ali num 16, 17, se a gente contar as vírgulas, né? Então de 15 a 17 milímetros ele pega legal. Então essa é uma forma que eu consegui mensurar para vocês como que a gente faz ali a mensuração, né, da profundidade de escaneamento. E para finalizar esse vídeo, pessoal, eu trouxe para vocês em relação à precisão. Eu preciso saber se esse scanner ele é preciso ou não, né? Eu tenho que mensurar isso. O que que eu fiz? Eu junto com a Ana Paula, vou até deixar o Instagram dela aqui, a Paulinha, né, minha amiga da faculdade, que é uma pessoa sensacional, e é uma pessoa que estuda, né, fez aí está fazendo aí o doutorado dela em cima disso, que é em análise de malhas. E ela tem artigo publicado e tudo mais, então é uma pessoa que sabe muito, conhece muito. Pedi a ajuda dela e ela me ajudou a fazer a mensuração aí da precisão desse scanner. Como que a gente fez? Vou ilustrar para vocês entenderem. A gente pegou esse mesmo manequim que eu mostrei para vocês aí e escaneamos ele 5 vezes. Com isso, a Ana Paula pegou esses escaneamentos, colocou num software e a partir do primeiro ela comparou com os outros 4 para ver a precisão desse escaneamento. O que seria a precisão, a definição de precisão? Precisão seria quantas vezes aquele scanner consegue escanear da mesma maneira aquele mesmo objeto. Então a gente foi analisar para entender ali a malha, se a malha está muito para fora ou muito para dentro ou no lugar exato como estava a primeira malha. E aí, a partir disso, a gente consegue mensurar para ver se é um scanner que tem precisão ou não. Vocês vejam aí nas imagens que está passando que a gente tem pontos verdes e pontos azuis. Quanto mais para o verde, quer dizer que mais casou esses escaneamentos. Então, quer dizer ali que o escaneamento tá, de acordo com o primeiro, ele tá bem posicionado. A gente consegue chegar numa conclusão, pessoal, que esse scanner ele é um scanner preciso sim, porque vocês vejam que ele varia de 0,3 para cima ou 0,3 para baixo. Só que a grande maioria dele é em 0, a grande maioria é verde. Então isso faz com que a gente tenha uma boa precisão desse escaneamento. Então, em relação ao scanner, a gente pode dar uma boa nota para ele. Eu vou colocar como 9 a nota dele de precisão, porque a gente consegue sim ter uma boa precisão com ele. Como que foi feito esse escaneamento, tá? Para vocês não me julgarem aí. Esse escaneamento foi feito no manequim, tá? Então, ali não tem saliva, não tem bochecha, não tem língua. E foi feito também com um scanner parado, tá? É uma forma justa da gente conseguir analisar a precisão desse escaneamento. Então, o scanner ficou parado no local e eu fiquei girando ali o meu manequim. Ah, Danilo, mas isso não traz problema? Não, o problema é você ficar girando o scanner. O scanner ele tem como se fosse um giroscópio ali dentro dele e cada vez que você mexe ele vai tentando se achar. Então eu escaneei ele de forma estática, né, o scanner de forma estática e fui mexendo o meu manequim. Então dessa maneira, tá, todos os escaneamentos foram feitos dessa maneira e aí a gente conseguiu esses resultados que vocês estão vendo aí. Então a gente vai para uma nota 9 da precisão desse scanner também. Então aqui, ó, de calculador e as minhas anotações aqui das nossas notas, a gente vai fazer uma média para dar a pontuação para esse scanner devidamente. Tudo isso dá um total de 46,5 e dividido por 6, que é a quantidade aí de pontos que a gente pegou, dá 7,7. Então vamos colocar aqui que esse scanner ele tirou uma nota 7,8. Vamos arredondar para mais ali, né? Então é um scanner que é muito legal, pessoal, principalmente para você que está começando a mexer com escaneamento, porque o valor dele não é tão alto, o valor é justo, tá? É um valor que você consegue pagar, você divide no boleto aí, fica super interessante, que é basicamente a metade de todos os outros scanners mais tops de linha, então você consegue ali começar com um valor mais baixo, ele tá por volta de 60 mil reais esse scanner, e é um scanner que ele tem uma boa precisão sim, tem um software relativamente muito bom, onde você consegue, é fácil de mexer com esse software, tem uma boa profundidade de escaneamento, então é um scanner para você poder começar aí um scanner intermediário, principalmente para você que faz clínica do dia a dia. Então eu indico ele sim para você que está começando aí, vai ter uma curva de aprendizagem um pouco maior, mas nada de outro mundo também. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal, foi um vídeo muito legal, a Kramer deixou esse scanner comigo, não sei se vai ficar mais tempo comigo ou não, mas eu gostei muito de fazer esse estilo de vídeo. Se vocês quiserem mais vídeo como esses, comparando os scanners, trazendo aí notas para eles com esses pontos, deixa aqui nos comentários, eu vou fazer o maior esforço em entrar em contato com as empresas também. Manda esse vídeo para as empresas também, para elas verem que a gente está aqui para trazer conteúdo e está aqui para mostrar para você o que vale mais a pena ou não, tá bom? Valeu, espero que vocês tenham curtido. E se curtiu, deixa o like aqui, esqueci de pedir isso, então deixa o like para entregar para mais pessoas e até a próxima.